Estamos mais uma vez na presença de Deus, na casa do Senhor, para adorá-lo. Tema trazido para a igreja nesses dias refere-se a projetos, a vida de oração, família e igreja. E, obviamente, que passaram-se 10 dias em que foram apresentados os projetos, e em cada dia o Senhor falou de uma maneira diferente. Abra as vossas Bíblias. Não vou ler o tema não, vou ler em outro verso, outro livro, em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Quero também antes dizer para os irmãos que esses 3 últimos meses que se passaram, eu tive uma batalha muito grande, e às vezes alguém me via meio jururu lá atrás, é porque às vezes a gente não é de ferro, né, pastor Ismael? A gente às vezes luta e cansa, mas Deus nos fortalece. Mas eu estou aqui, e sei que a vitória vai ser grande. 16 de Provérbios diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, ou, se você quiser, projetos, né? Mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor. Aí o 2: todos os caminhos do homem são puros aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Meus irmãos, eu faltei alguns dias devido ao trabalho, e também domingo eu não estive aqui porque eu estava pregando lá no pastor Davi. Mas a palavra que foi expressada aqui no púlpito para a igreja, eu tenho certeza que todas foram palavras de encorajamento. Ontem, por exemplo, o pregador falou sobre planejar, sobre fazer projetos, sobre calcular, não é isso? Segunda-feira, eu imagino que o pregador falou sobre eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre projetos, mas projetos a longo prazo, ou seja, a médio e longo prazo, e projetos imediatos. Ou há possibilidade de não há projetos imediatos, Rondinelli? O que é um projeto imediato? Às vezes, você está com a vida tranquila, tudo vai bem, e aí de repente dá alguma coisa errada. Na Bíblia, nós podemos encontrar vários projetos que tiveram que ser projetados e realizados, pastor Walter, imediatamente. Coisas que não podiam esperar um devido tempo. Teria que ter assim de supetão. Os projetos imediatos, irmãos, eles podem ser decorrentes de uma necessidade imediata, ou seja, de uma surpresa. Ou o senhor nunca teve surpresa, pastor? Muitas.
Quem aqui nunca teve uma surpresa? Por exemplo, de repente vai tudo bem dentro de casa e você marca um exame no SUS, que é muito rápido, vai para o posto, é atendido imediatamente, faz os exames, aí você pega o exame e leva no médico todo feliz, e de repente o médico fala: olha, a sua situação requer um cuidado maior. Eu estou percebendo um nódulozinho aqui, em tal lugar. O projeto imediato, ele pode ser causado também por uma separação, ou por uma perda. Quem nunca teve perda na vida? De repente a coisa está tão bem, você, seu esposo ou esposa, e de repente um parte, Deus leva um, aí você tem que reprojetar a sua vida em uma situação imediata, pastor Ismael. Tentar traçar um novo plano para colocar as situações no seu devido lugar. Situações que, às vezes, o dinheiro não consegue suprir. O amigo, ou o vizinho, ou um parente não consegue superar, fazer com que você se supere daquela situação. E eu quero deixar como exemplo aqui algumas situações imediatas que foram preciso tomar decisões imediatas. Se você abrir a sua Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas antes de falar sobre as situações, o pastor Ismael ontem falou sobre projetar. E eu encontrei na Bíblia, pastor Ismael, no Novo Testamento, que Jesus ensinou que nós temos a necessidade de projetar. De projetar. Lá em Lucas, no capítulo 14, pastor, volta aí, e no versículo 28, Jesus, quando falava sobre a exigência da abnegação para servir ao Senhor, no capítulo 14, 28, ele fala assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E vai mais adiante: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar todos os que virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E vai mais adiante: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condição de paz. O próprio Jesus ensinou que há necessidade de fazer o projeto, de projetar, para que nós não tenhamos decepções, ou seja, resultados negativos, quando chegarmos lá na frente. Agora vamos voltar a um projeto imediato. O senhor se lembra, pastor Valteir, lá no capítulo 1 do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas só que o rei Nabucodonosor, quando acordou, Rondinelli, não se lembrava do sonho. Ele sabia que sonhou alguma coisa, que ele queria ter a interpretação daquele sonho. O que pensou Nabucodonosor? Eu tenho sábios, eu tenho os magos, eu tenho os feiticeiros, vou chamá-los, e eles virão e me contarão o sonho, e farão eu entender o que significa esse sonho. Imagine isso, irmãos, já interpretar um sonho contado, já é difícil. Imagine você
saber o que Deus fala na cabeça, mostra para o camarada, e ele guarda na cabeça e não se lembra, e ele quer que você faça ele lembrar o sonho e faça a interpretação. E essa era a posição de Nabucodonosor sobre os seus magos. Chamaram-se todos os encantadores, todos os magos, todos os cientistas do reinado de Nabucodonosor, mas ninguém sabia interpretar o sonho nem decifrá-lo, nem fazer Nabucodonosor lembrar, não é, pastor? Mas acontece, irmãos, que quando Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel, ele levou também 4 jovens, que além de serem sábios, eram homens de Deus, serviam ao Deus verdadeiro, tinha como Deus aquele que tudo sabe, que tudo revela, que tudo mostra. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: você serve este mesmo Deus. Às vezes nós pensamos que estamos tão sozinhos, tão desprezados, mas o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que conhece o profundo do teu coração, está aqui nesta noite. E Ele tem bênçãos para te dar, porque Deus é fiel. E se você fez esse propósito, Deus está anotando os seus problemas, e Ele vai nos dar a vitória, porque Ele tem promessa para aqueles que buscam Ele e servem a Ele. Levam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias para o reinado, para o reino, para a Babilônia. Mas como os magos, os homens da inteligência do Nabucodonosor não souberam responder ou revelar o sonho, o rei se enfurece. Eu imagino que ele fala assim: olha, esse pessoal não está prestando para nada, vou mandar matar todos, vou passar a espada na garganta. Mas tinha 4 jovens que serviam ao Deus verdadeiro. Chegam para o encarregado, chamado Arioque, o encarregado do rei, e fala: não. Daniel chega e fala: eu preciso falar com o rei. Ainda há uma esperança para o povo que está determinado a morrer. Leva-se Daniel na presença do rei. E olha o que Daniel fala com o rei. Foi ter Daniel com o rei e lhe pediu de designasse um tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Aí o que acontece, irmãos? Aí começa aqui, pastor Voltaí, o plano imediato de Daniel, Azarias, Misael e Ananias. O rei dá um tempo para esses 4 jovens. O que Daniel faz, pastor? Corre para casa e chega lá no versículo 17 do capítulo 1 de Daniel, capítulo 2, e diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Imagina, pastor, Daniel corre, chega, fecha a porta e fala: olha, nós precisamos ter um plano imediato. E qual foi esse plano, Edivaldo? Vamos dobrar o nosso joelho e vamos falar com Deus. É o plano imediato. Vamos dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Pastor Zé Silva falou isso na semana passada, sobre a oração. E a palavra diz que Deus revelou o sonho que tinha dado a Nabucodonosor para Daniel. Aí Daniel, cheio de pose, chegou perante o rei e falou: eu tenho a resposta de Deus para o seu sonho. Foi revelado. Foi revelado. Tem outra, pastor Nevito.
tem outro projeto ou plano imediato, pastor Ismael. Vocês se lembram de um camarada que era profeta em Israel? E de repente Deus fala para ele: olha, rapaz, eu quero que você vá lá a Nínive, prega para aquele povo, porque aquele povo tem feito maldade e tem cheirado mal as minhas narinas. Eu quero que você vá lá em Nínive e prega a palavra para eles, para que se arrependam. Aí a Bíblia diz que o profeta pega, sai da presença de Deus, desce para Jope, depois desce para o porto de Jope, depois desce para o navio, depois desce para o fundo do navio, e depois desce para o fundo do mar, porque foi tragado por um peixe. Aparentemente acabou-se. Não tinha perspectiva de nada para Jonas. Mas a Bíblia diz que lá no ventre do peixe, pastor, ele teve um projeto imediato, um plano imediato para com Deus. Jonas, cheio daquelas algas marinhas, talvez todo sujo, eu imagino que ele olha para algum lugar e fala: Senhor, aqui diz: ó Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu pagarei os meus votos. E ele começa a falar com Deus em o seu projeto imediato, e Deus imediatamente responde, e a Bíblia diz que o peixe vai até a praia, e ali vomita Jonas, e ele faz a obra de Deus. Tem mais projeto imediato aqui, pastor? O senhor se lembra de Paulo? Lá no capítulo 16, versículo 25 a 34. Paulo e Silas foi levado para o cárcere. E ali eles estavam, e eles cantavam. Eu não sei qual a música ele cantava, mas se fosse no dia de hoje, talvez ele cantava Irmão Divino. Talvez ele estivesse cantando assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. A Bíblia diz que quando deu meia-noite, Jeremias, por volta da meia-noite, todo mundo em silêncio, e Paulo e Silas cantavam. E de repente dá-se um clarão, e um terremoto, e as paredes começam a tremer e cair, as trancas de ferro começam a se soltar. E o carcereiro, quando vê aquele barulho, aquilo tudo no chão, pastor, ele se desespera. E a Bíblia diz que ele pega a sua espada para se matar. E quando ele vai se matar, ele ouve um grito: ei, não faças tal, não faça a ti nenhum mal. Ele parou. Todos estamos aqui. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam todo machucados, de ter apanhado. E o carcereiro pega eles, leva para fora, trata deles. Mas ele faz uma pergunta a Paulo e a Silas. E ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Olha o projeto imediato de Paulo aqui, pastor. Paulo, como a palavra, diz o quê? Crer no Senhor. Projeto imediato de salvação. Eu não sei a situação que você se encontrava quando não servia ao Senhor. Eu sei que eu não valia nada. Mas Jesus gostou de mim e me resgatou. Uma certa feita, irmãos, eu estava deitado em um certo lugar e eu senti assim, por volta de 1 hora da madrugada, quando uma mão peluda passou sobre mim como se estivesse me alisando, acariciando. Acordei assim, arrepiado. Era o inimigo, porque eu estava nas garras do diabo, estava no lamaçal. Mas o Senhor me resgatou, assim como o Senhor resgatou cada um de vocês. O Senhor
tinha um plano para comigo, assim como o Senhor tem um plano na sua vida, um projeto. Ah, pastor, Deus faz plano? Faz, pastor. Deus projeta para você? Hã? Ah, agora, só que os projetos nossos podem se frustrarem. Às vezes tentamos uma coisa aqui, outra ali, não dá certo, mas os de Deus não podem ser frustrados, mesmo que o inimigo se levanta. A Bíblia diz que ele levanta para cair, porque Deus não deixa que seus projetos em nossas vidas sejam frustrados. E um projeto a longo prazo, pastor Ney Vitor? Tem na Bíblia? Tem. Abraão planejou, projetou a posteridade de sua descendência. Quando ele estava para morrer, ele falou para o seu servo: olha, vai lá na minha terra e procura da minha parentela esposa para o meu filho. E Jacó, quando sai lá do domínio de Labão, pastor Ismael, trabalhou igual um condenado lá, não foi? Sofreu. E agora ele tinha que encontrar o seu irmão, aquele que ele tinha passado para trás, Esaú. E o coração do homem tremeu para o irmão divino, Cesário. E ele faz projetos. Olha, eu vou mandar primeiro os animais, depois os servos, depois as concubinas com seus filhos, depois Bila com seus filhos, depois a esposa, e por último ele manda Raquel e José. E ele sai para onde? Ele sai para o Val de Jaboque. E a Bíblia diz que naquela noite ele estava angustiado. E Deus aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e faz a renovação da promessa. Mas Jacó, que não é bobo nem nada, ele gruda no anjo. E vocês sabem que é da história. E o anjo tenta soltar-se daqui e dali, e ele grudado no anjo. E o anjo falava: me larga, Jacó. Ele falou: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Enquanto eu não for abençoado, eu não te solto. E Jacó recebeu a bênção ali, porque Jacó também projetou para longos dias, quando ele tentava entrar, porque ele sabia que a promessa de Deus para a sua descendência era a terra para onde ele ia possuir. Tem mais? Tem. E Josué, pastor Ney Vitor? Você falou aqui que segunda, né? Josué chega para o povo lá, pastor, e diz assim: olha, nós já estamos na terra, já estamos de posse da terra, aí está a terra, está o seu povo, eles têm as imagens deles, eles têm os deuses deles, eles têm a vida, a convivência deles. Olha, vocês podem servi-lo, mas eu e a minha família, a minha casa, vamos servir ao Senhor. Josué soube projetar para a sua família. Eu pergunto nesta noite: qual o projeto que você tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? É de longo, médio ou curto prazo? Se for de curto prazo, peça a Deus que Ele possa resolver ainda nesse final de ano, pastor. Em vez de ser lá em 2014, já dá agora. Se for médio, quem sabe você tem um projeto para o início do ano, Deus pode dar. Mas se for para longo prazo, até dezembro de 2014, Deus também vai te dar. Isaías 43,
versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. 43, versículo 22. O profeta fala aqui das misericórdias do Senhor. E ele aqui revela a necessidade de buscarmos a Deus, conforme o projeto aqui. Deus fala assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim se cansastes, ó Israel. Aí voltando no versículo 11, ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Fora do Senhor não há outro meio de conseguirmos as vitórias. Meus irmãos, Tiago, quando escreveu no capítulo 5, versículo 16, lá na parte C, ele diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Podemos projetar, podemos planejar, mas sem oração, sem joelho dobrado, não tem conquista, pastor. Não tem conquista. Vamos falar um pouquinho sobre a família? Vamos. Na Bíblia, irmão, eu tenho visto poucos pregadores falar sobre esse homem. Talvez aqui eu possa incentivar o pastor Valtair, com sua sapiência, a trazermos uma palavra mais completa. Mas no capítulo 21, versículo 7 e 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala de um homem que tinha uma unção de Deus muito grande. Esse homem era Filipe. E a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas donzelas, moças e profetisas. Certamente elas foram orientadas a permanecerem fiéis, mesmo em época de perseguição. Elas foram orientadas a ter a vida santificadas na presença de Deus. E por serem santificadas as vidas, por serem fervorosas na presença de Deus, elas foram presenteadas com o dom de profecias. E a história delas ficou guardada, escrita na palavra de Deus, como 4 donzelas cheias do poder de Deus. Confirmou o que dizia aqui a palavra: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu imagino que esse Filipe, que era um dos 7, que foi escolhido junto com Estevão, com Prócoro, com Nicanor, com Timão, mas não é o Timão de São Paulo, não. Timão, servo do Senhor, com Parmenas e Nicolau, a diácono. Foi escolhido com mais 6. E a Bíblia diz que eram homens cheios do poder de Deus. E quando a perseguição começou em Jerusalém, este saiu para a cidade onde morava,
ali fez grandes milagres, porque ele e a família dele eram obedientes à palavra de Deus, serviam ao Senhor, certamente havia planejado para a bênção do Senhor sobre suas filhas, havia buscado bênção do Senhor sobre as suas filhas, a unção do Senhor sobre as suas filhas. E eu pergunto nesta noite, nós estamos buscando do Senhor as bênçãos sobre as nossas casas? Às vezes nos preocupamos tanto com o trabalho, nos preocupamos tanto com o estudo, nos preocupamos tantos com coisas que não se referem à nossa família, e deixamos às vezes o inimigo adentrar, tomar sorrateiramente a oportunidade e tirar do caminho do Senhor os nossos filhos. E às vezes nós não temos enxergado isso, mas em nome de Jesus, projete para a sua família, projete para os seus filhos, projete para o seu esposo, projete para a sua esposa, projete para a sua casa, projete para a tua igreja, e você vai ver que a bênção do Senhor será sem medida sobre a tua vida. O que você tem projetado? O que nós temos projetado? O amanhã é uma incógnita. Está tudo nas mãos de Deus. Às vezes eu tenho projetado algo que eu vejo com os olhos carnais, mas de repente Deus tem projetos especiais para as nossas vidas e nós não estamos entendendo. Vocês podem dar um glória aí? Meus irmãos, em Êxodo, às vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos projetos, e às vezes pensamos que Deus não se lembra de nós. Mas é interessante que as coisas de Deus são tudo no seu tempo, pastor. Eu imagino que o pastor Valteir, a pastora Rosiane e seus filhos, quando saíram de Séries, talvez não planejasse estar pastoreando. Você tem quantos anos de crente, pastor Ismael? Digamos que em 78 você era vendedor, não era? Pastor Ismael, talvez em 78 era pedreiro em Porto Nacional. Imaginava ser pastor na igreja do Pompeia? Imaginava ser Você imaginava, nem ser crente, né? Você imaginava ser um ministro, ser um dos príncipes da casa do Senhor? Eu acho que Rondinelli não tinha nem nascido, né? Não, Rondinelli? Se nós lembrarmos lá no passado, irmãos, talvez nós não tínhamos planejado estar aqui, certamente. Mas Deus quis que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo falar sobre projetos, ouvindo falar, irmão Nivaldo, sobre oração, sobre joelho dobrado em prol da família e dos projetos e da igreja. E eu lembro aqui que Moisés, quando sai do Egito com o povo, passa o Mar Vermelho, e Deus chega um dia para ele e fala: olha, pouco a pouco, é devagar, não é às pressas não, né, pastor? Em Êxodo capítulo 23, 30, quem quer acompanhar, pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Lançar quem? Os inimigos. Deus poderia muito bem mandar o povo para lá, para Canaã, e de repente exterminava o povo. Mas ele diz: olha, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques
e possuas a terra por herança, né, pastor? Ele podia eliminar, mas os projetos de Deus, eles são gradativos. Deus não tira o homem lá do mundo e logo coloca aqui em cima, não. É um trabalhar. É um trabalhar. O cara vem lá do mundo, às vezes, com a situação, e se ele entra na igreja, quando ele aceitou Jesus, ele não é transformado imediatamente, não. Tem que galgar, tem que planejar, tem que ser trabalhado, e Deus trabalha conosco. Sim ou não, Rodinelli? Sim ou não, pastor? Se Deus tivesse colocado você, no dia que você aceitou Jesus aqui, certamente você não estaria aqui mais. Estragava. Mas Deus planeja conosco. E quer que nós também planejamos, pastor, volta aí, os projetos que nós queremos que Ele resolva, mas que Ele resolva no tempo dEle. Não com imediatismo. Se Ele quiser, Ele faz. Mas o tempo é de Deus. A hora é de Deus. O momento é de Deus. Mas tenha certeza, a vitória vai chegar. Queira o inimigo ou não, a vitória chega. Porque nós somos mais que vencedores, conforme está escrito na palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores. E a palavra diz que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que nós imaginamos, para que nós possamos ser vitoriosos. Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as nossas vidas, e por isso Deus nesta noite tem vitória para dar para a sua igreja. Meus irmãos, eu falei com o pastor, você me dá licença de eu falar aqui, que Deus me mostrou essa noite, pastor? Irmãos, o pastor me falou para me pregar, e eu levantei 4 horas para orar. E eu joelhei de madrugada, orei, e 50 minutos, fui deitar, não dormi, eu voltei, joelhei. E eu não sei se eu sonhei ou se Deus me mostrou, foi uma revelação, mas Deus me mostrou algo conosco. Olha o que Deus mostrou. Deus mostrou que nós estávamos aqui e fazíamos uma corrente em volta desses bancos. Lá no fundo, naquele extintor, e onde está aquele outro, tinha 2 homens altos, de branco. E eles, com uma plancheta, anotavam os que estavam aqui hoje. Aqui tinha um. Esse só ficava com as mãos estendidas, né, Vitor? E bem ali em cima tinha outro. Só que esses 2 tinham roupas não brancas, mas eram tipo cor palha, mas brilhavam. E esse de cá, que ficava aqui, ele dava ordens aos anjos, aos de branco que estavam lá atrás, falava, anota todos os projetos e vê quem está faltando. Anota todos os projetos. Eu via aqueles homens anotando os projetos, olhavam, via e anotavam. E nós estávamos em círculo aqui. Pastor, volta aí, sua família aqui orando. E esse homem chorava, porque ele tem chorado na presença de Deus. O Senhor sabe o que ele tem passado, ele, a sua esposa, seus filhos, mas faltava um da sua família que não estava aqui. E do lado do pastor não tinha um obreiro. Isso serviu para nós, obreiros. Quem estava do lado do pastor Ismael, Rondinelli, Ney Vitor, Nivaldo, quem estava do lado do pastor orando aqui eram os intercessores. Deus está nos despertando para lutarmos com este homem, essa batalha. Deus está nos despertando para fazermos a obra. E Ele me mostrou que quem está aqui nesta noite está sendo anotado, porque Deus tem vitória para nos dar. E falava mais assim, o que estava aqui falava para os outros, anota os que estão hoje e depois. Eu creio que esse depois é amanhã. Se você veio hoje, volte amanhã.
Se você encontrar alguém que não veio hoje, fala, vamos amanhã, porque tem bênçãos para nós na igreja do Jardim Pompeia. Agora, irmãos, eu não sei o que Deus quer falar, eu não sei o que Deus quis mostrar, mas eu sei que bênçãos Ele tem para a igreja do Jardim Pompeia. E se você fez o seu projeto, se você está aqui nesta noite, Deus está anotando e vai te dar a vitória. Fiquem de pé. Eu já vou devolver, o pastor vai fazer esse restante trabalho. Eu queria chamar os meninos que cantam, que louvam. Nós vamos cantar, louvar ao Senhor. Cadê o tocador, Rondinelli? Na casa de meu pai há unção e há poder. Quem vai cantar? Aqui há unção, aqui há poder. Eu gostaria que você, se você puder, fazer logo o ciclo, né, pastor? Ou se eu quer? Né? Uhum. Eu quero que você louve ao Senhor agora. Nesta casa a unção e a poder de Deus. Essa música, irmãos, nos faz lembrar que nós não podemos desanimar, que surjam fofocas, que surjam contradições, mas nós temos que estar sempre firmes na presença de Deus. Louve ao Senhor. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, e o morto se levanta para adorar a Deus. De novo. E a fofoca cai, 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 e a doença vai, 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 e o demônio sai, 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 e não volta mais. E a fofoca cai, 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 e a doença vai, 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 e o demônio sai, 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 e não volta mais. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. E o cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. E a fofoca cai, 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 e a doença vai, 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 e o demônio sai, 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 e não volta mais. Glória a Deus. Eu não sou muito de palma não, mas se você puder, vamos
adorar o Senhor com as nossas palmas. Vamos? Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar então? Vamos fazer o círculo? Ficam aqui, ó, até a volta. Se o Senhor mostrou, isso, vem para cá, vem ficando aqui, ó. E vamos ficar enquanto der, todos. Os primeiros aqui, pastor Ismael, e perto de mim aqui, ó. A senhora fica aqui, pronto, perto de mim. Pastor, segurando meu braço aqui, pastor. Glória a Deus. Isso. Edivaldo, vem também, põe no banco, deixa a cabecinha dele na Bíblia aí. Você não pode ficar fora da bênção. Põe a cabecinha na Bíblia aí, na bolsa, porque se Deus falou que hoje tem uma bênção para todos, cerca lá, irmão, lá, ó, naquela, lá, irmão, viu, ó, lá onde está o irmão, aonde está lá, ó, isso, vamos fechar. Vem para o banco mais na frente, irmão, senão não vai dar. Vamos, gente, vocês nunca foram na escola, hein? Isso. Chega mais para frente, irmãs, para frente, senão não vai dar. Fica para frente um pouquinho, muda de banco para frente. Muda de banco para frente. Isso, agora vai dar. Vem, irmão Lauro, aí no rumo que o irmão Lauro está. Isso, irmão Lauro. Agora junta com o Vanderlei, Edivaldo aí. Isso, agora se junta lá, ó. Agora deu, ó. Isso, irmã Vilma. Isso, Luciano chega e se junta aí. Só faltou o Josias, que não veio. Corre aqui, Josias. Vem cá, você não pode ficar fora da bênção, não. Todos que estão aqui nessa noite, ninguém fora da bênção. Corre, Josias. O nome do Senhor é já. Vamos esperar meio minuto para você ser abençoado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus mostrou, irmãos, o que custa fazer, né? O que custa orar? Deus, quando mostra, Ele mostra mesmo. Deus mostra, Ele mostrou para Nabucodonosor, quando foi falado aqui nessa noite. Deus fala em sonhos, fala em visões, fala em revelações. Corre, Josias. Pode deixar aberto, Josias. Pode deixar aberto, Josias. Vem cá, corre. Glória a Deus. Aqui está protegido pelo Senhor. Glória a Jesus. Você veio aqui nessa noite, foi uma noite de muita chuva. Deus tem um propósito para todos aqui nessa noite. A gente não sabe nadinha do que vai acontecer o ano que vem. Nada. O 2014 ainda não foi escrito. Mas Deus é soberano na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus é soberano na sua história, lá no seu trabalho, na sua empresa, onde você exerce o trabalho. Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus tem o controle. Deus tem tudo sob controle. E nós encontramos na Bíblia que, através da oração, Deus muda fatos. Deus mudou na vida de alguns. Deus muda projetos. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos. O diabo tem um projeto para todo mundo aqui, ó. O diabo projeta tudo. Ele tem projetado mal para todos aqui. Mas a Bíblia fala que Deus tem planos bons para todos nós. Planos de vitória. Glória a Jesus. Você vai orar nesse momento e abençoar quem está do seu lado. Esqueça os outros. Pense em você, no seu projeto, e pense nessas duas pessoas que você tem do seu lado agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai. Deus, eu tenho aqui do meu lado 2 servos de Deus. Senhor Jesus, eu quero abençoá-los, ó Deus. Eu quero profetizar na vida deles, pastor Ismael e a irmã Eva, Pai. Eu quero abençoar a irmã Eva, Senhor. Eu quero abençoar a sua casa. 2014, a vida da irmã Eva vai estar coberta no teu sangue. A vida da irmã Eva vai estar guardada, Senhor Deus. Sua saúde, sua família, seu viver, sua história de vida, Pai. O Senhor sabe tudo sobre ela. Eu anulo todo sofisma do mal, todo sofisma do inferno. Eu anulo, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, pastor Ismael, esse obreiro valoroso que o Senhor tem levantado, estado aqui, Pai. Eu ministro na vida dele.
Eu declaro na vida dele um milagre, na sua casa, na sua família, no seu lar. Declaro na vida de todos os teus servos que estão aqui nessa noite. Se o Senhor mandou anotar o nome, anota mesmo, Pai querido. Anota, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E anula todo o sofisma do diabo, Pai. Caia por terra toda obra do mal em nome de Jesus. Estabeleça a tua vitória, Pai. Estabeleça o teu reino. Estabeleça a tua palavra. Estabeleça o teu reino, Pai querido, nessa noite. Na vida de cada servo, de cada serva, Pai querido. A vida econômica dos teus filhos. A vida financeira dos teus servos. A família de cada um. Os filhos, ó Pai. Nós estamos colocando na tua presença nessa noite. Para a honra e glória do nome de Jesus. Todos, ó Pai, nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus. Nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus. Nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Como as irmãs fazem aqui, toda terça, toda quinta, nós podemos fazer também nessa hora. Vamos falar no 3? 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos usar a expressão de Paulo lá de Romanos. Se Deus é por nós. Glória a Deus. Deus abençoa. Deus abençoa. Tá? Espera aí, irmão. Não sai não. Nós já vamos terminar. Hoje não vai ter oferta. Tá? Você vai na paz. Você vai na graça. Pastor Ezequias, Deus abençoe pela ajuda, pela ministração. Deus abençoe o Rondinelli, que ajudou aqui nessa manhã, nessa noite. Deus abençoe o Ministério de Louvor, todos vocês. Amanhã vamos fechar aqui em nome de Jesus. Eu louvei muito a Deus pela vida de vocês, porque eu falei um dia, olha, irmão, com chuva ou sem chuva vai ter a campanha. E vocês vieram. E eu creio que nessa noite Deus ministrou uma bênção para todos aqui. Porque Ele é fiel, tá? Ele é fiel. Eu creio na fidelidade de Deus nessa noite. Eu creio na fidelidade do Senhor na sua vida. Eu creio na fidelidade de Deus. Só lembrando os irmãos que fechamos amanhã, sábado, nós precisamos de todos vocês aqui. A partir das 8, vamos ter uma grande festa aqui, como mostramos ontem, viemos falando. Tá? Se você ama a obra de Deus, se faz a obra de Deus também com gesto, com presença, com oferta, com a sua dedicação, tá? Murmura não, irmãos, vem ajudar. Vem ajudar, nós estamos empenhados numa grande obra, os dias são difíceis, mas a nossa unidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tá? Então, sábado, eu estou contando com vocês na festa de culminância do projeto dos talentos, né? Que estamos fazendo aí, fechando sábado através da UMADEP, tá? Então, venha com alegria, traga o dinheiro, venha comer aqui na igreja, vamos cantar, vamos louvar a Deus, tá? Vamos quebrar as botijas, tá? Traga outras pessoas, abra o coração para fazer as coisas de Deus com alegria. Tá bom, meus irmãos? A bênção, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus presente nessa noite. Não só hoje, mas enquanto Jesus não volta. E todos dizem, amém. Vão na paz, vão na graça, vão na vitória. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmã Eva.